Bom dia, alunos. Nós trabalhamos na Meta 1, vocês devem lembrar, o processo da globalização e a integração do espaço geográfico. Naquela oportunidade, dentre os vários assuntos que nós abordamos, foi a relação entre a globalização e o espaço geográfico, bem como essa influência desse processo dentro da vida de todos os humanos no planeta. Nós falamos que a globalização, atrelada à tecnologia, rompeu diversas barreiras, fazendo com que as pessoas, as informações, o dinheiro, as mercadorias estivessem cada vez mais próximas, num processo de diminuição daquilo que nós imaginávamos que era uma percepção do tamanho do mundo. Dentro dessa visão, várias tecnologias, seja nas comunicações, seja nos transportes, mudaram a relação entre as pessoas, tornando-as cada vez mais próximas e fazendo com que aquilo que seja enviado de uma ponta chegue cada vez mais rápido na outra. Como eu disse anteriormente, pode ser uma mercadoria, pode ser uma informação, ou até mesmo as pessoas, porque pela evolução dos meios de transporte, a distância entre os lugares tornou-se aparentemente cada vez menor. Disso aquela ideia que nós tínhamos lá do estudo da geografia, da Pangeia, na teoria da deriva continental, em que todas as terras emersas do planeta estavam juntas num só grande continente e acabaram se fragmentando ao longo de milhões de anos. Nós temos hoje a percepção contrária, que nós voltamos a ficar cada vez mais próximos. Ficamos cada vez mais acessíveis a diversas informações, a diversas mercadorias, e isto faz com que, desde o tempo das navegações, das grandes navegações, e nós estamos falando aí de século XIV, século XV, até século XVI, no seu início, quando os desbravadores dos oceanos fizeram com que as terras ficassem mais próximas, fazendo grandes descobertas e permitindo com que o mundo se tornasse cada vez mais próximo. Assim, essas grandes navegações foram as precursoras do processo de globalização no planeta, fazendo com que nós tivéssemos um conhecimento cada vez maior do nosso território. Uma visão que havia do planeta, aí nós estamos falando antes dos processos das grandes navegações, era de que nós nos limitávamos, sob o ponto de vista de território, somente à Europa, alguma coisa da África e um pouco da Ásia. Os continentes americano, o continente antártico e a Oceania nem se imaginavam existir naquele período. Agora, a globalização ela nos traz diversos fluxos, e entre eles eu cito o econômico, o fluxo da informação, das mercadorias, dos capitais e o de pessoas, e por que não dizer o fluxo cultural, na medida em que determinados movimentos em uma parte do planeta rapidamente são absorvidos por outras regiões. Assim, o mundo acaba ficando pequeno, obrigando o homem a encontrar novas fronteiras de exploração. O espaço acaba sendo um novo desafio dentro desse contexto, na medida em que o homem passa a se tornar cada vez mais curioso sobre o que nos envolve. Esta realidade se reflete na geografia sobre uma visão não só do território, sob o ponto de vista da cartografia, por exemplo, mas também pela ocupação do homem nesse planeta gigantesco, que até então se limitava a uma pequena região conhecida pelas primeiras civilizações ditas modernas, evoluídas. As tecnologias, então, foram fundamentais, e aí nós podemos falar da internet, podemos falar da fibra ótica, da nanotecnologia, que cada vez mais diminui os equipamentos acessíveis para toda a humanidade. Podemos falar deste fluxo, então, de informações que pela tecnologia se torna cada vez mais comum, cada vez mais próximo da nossa realidade. E dessa maneira, estes fluxos, como eu disse,
atrelados aí ao fluxo cultural, acabam permeando a nossa rotina e alcançando cada vez mais o nosso cotidiano. Então, as pessoas acabam achando uma possibilidade cada vez maior, por conta de novos meios de transporte, por exemplo, de romper os limites daqueles territórios onde antes somente frequentavam. E isto, nesse momento em que nós vivemos um cenário de pandemia, nunca ficou tão claro, como a velocidade com que as pessoas se movimentam no planeta acaba influenciando diversas dinâmicas da sociedade. Nós podemos falar nesse momento não só do aspecto sanitário, né, da pandemia, mas também todos os reflexos que ela nos traz, principalmente no campo econômico, no campo social e no campo comportamental das pessoas. Assim, aquele planeta que aparentemente era gigantesco, com esse processo de globalização, acaba se tornando aparentemente cada vez menor. Com isso, a gente encerra uma rápida abordagem daquilo que nós vimos na Meta 1, esclarecendo que a Meta 1 não propõe para vocês nenhuma tarefa a ser executada. Nos vemos no próximo encontro.